Bom, vamos lá, turminha, começando a nossa DR de hoje. Flávia, por gentileza, não brigue comigo, porque hoje eu trouxe alguns casos clínicos ali que eu acho que você não vai conseguir resolver. Ah, não? Na verdade, eu queria que Deixa eu você ver, não cadê colocasse esse telefone aqui assim, porque fica fazendo uma sombra no seu rostinho ali. Ai, obrigada. Aí piorou mais ainda assim, ó, quando você Então, levantou o que é? telefone. Né? Pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa DR. Hoje nós vamos planejar, se eu não me engano, são acho que são 3 ou 4 casos clínicos, né? Que a gente vai planejar hoje. Não importa, se importa. E A começou gente veio falar de a... ortodontia, ensinar, tanto quantos Turminha, por precisarem. Tá, deixa eu mudar de assunto porque ela já começou pegando meu pé. Então façam o seguinte, compartilhe com o seu melhor amigo e marque o seu melhor amigo aí. Hoje tem casos bem interessantes e a gente vai tentar tirar desses casos bastante informação para que vocês possam usar na clínica, tá legal? Isso aí, tá todo mundo joinha que estão ouvindo. Agora clica aí ó, no aviãozinho embaixo, compartilha a live e vamos lá. Vamos lá, o primeiro caso é da Jaque Fiuza. Jaque. Jaque, não sei se você tá aí, se tiver, dá um oi pra gente. Veja só, ela... Opa, tá faltando um pedaço aqui, mas a maxila do meu paciente está bem protruída, classe 2, com apinhamento superior e inferior. Vamos ver o caso? Não vou ficar lendo muito isso não, tá, Jaque? Vamos lá. Perceba, Flávia, que esse paciente... Opa, quem que tá fazendo barulho aqui? Sou eu, cara. Ah, foi você? Não, é aí, mas sou eu. Ah, tá. Deixa eu tirar o áudio desse computador aqui, pessoal. Ah, não tem jeito. Deixa eu tirar o áudio Pelo que eu tô daqui. vendo aí nessa face, vê se vocês concordam comigo. Ele tem um ângulo nasolabial aberto. Certo. Esse ângulo nasolabial aberto não é indicado num paciente como esse fazer extração. Extrações superiores, no caso, que é classe 2, né, padrão 2, pelo que a gente pode perceber. E engraçado que o lábio inferior está à frente do superior. Então o perfil está desagradável pela protrusão no lábio inferior. Mas se você imaginar que esse lábio, por algum motivo, ou se a gente de algum motivo consiga jogar esse lábio inferior para trás, o perfil dele fica bom. Não é um perfil que possa aceitar a extração, você concorda? Então, mas será por qual motivo esse lábio está assim? Porque normalmente a gente vê um lábio protruído inferior assim quando nós temos um paciente classe 2. Ele é classe 2? Ele é classe 2, completa inclusive. Deixa eu ver uma coisa aqui. Na Flávia. tela não deu pra gente ver, né? Então, Mas olha o tanto que esse overjet está acentuado. Muito provavelmente o lábio inferior está sendo invertido pelo toque incisivo superior. isso é uma dica muito legal, pessoal, e na grande maioria das vezes acontece exatamente isso. Esse lábiozinho inferior que vocês estão vendo aí do paciente, que eu queria mostrar aqui, ó. Essa inversão é justamente porque o lábio inferior toca no incisivo superior e everte. Característica do classe 2. Isso. Vamos ver os dentinhos. Realmente, nós temos aqui. É classe 2 mesmo. Ele é uma meia classe 2. Sim, e um overjet acentuado. Esse molar não é meia classe 2, né? Opa, e agora nós vamos brigar de tapa aqui, porque não é Deus possível. do céu, tá me Olha dando só, tempo. vem cá. Não, vem tudo cá. bem, eu aceito, eu concordo. Tem... Mas eu considero classe 2 para não ficar com essas picuinhas, entendeu? A gente pode falar, é classe 1, classe 2 ou classe 3? É classe 2, ponto. Tudo bem, ele é um classe 2, mas uma meia classe 2 é tratada totalmente diferente de uma classe 2 completa. Agora você me pegou. Segunda vez em menos de 5 minutos de live. Peguei segunda vez em menos de 5 minutos. Meia classe e, ó, 2, mas um overjet muito acentuado. Bom, não é muito assim. é sim, bota aquele lateral lá no lugar pra você ver, bota esse 12 aí. Tá, tudo bem. Olha que dica legal que a Flávia acabou de dizer. Nós não estamos enxergando um overjet muito acentuado, pessoal. Porém, ela já está imaginando, se eu alinhar os dentes superiores, colocando esse lateral no arco, eu terei um overjet muito mais acentuado do que nós estamos vendo aqui. Isso. Ela está prevendo um overjet. Isso está certinho. A gente brinca, a gente faz de conta que está brigando aqui, mas a gente está brigando de vez mesmo. Em quando briga de verdade. Não, mas a gente faz toda essa brincadeira justamente para ficar uma coisa produtiva para vocês, tá bom? Não que a gente concorde em tudo. A gente não concorda um com o outro quase em nada. Não. Mas vejam tá só, bom.
Que coisa interessante. Tá tudo bem aí, Vou Vitor? tirar os comentários. Ah, tá legal. O que eu queria ver aqui, Flávio, é o seguinte. Nós temos algumas maneiras de tratar esse caso, tá? Vamos imaginar que a gente... Turminha, como é que a gente vai fazer um planejamento? E acreditem, o seu caso, olha essa, hein? Frase do dia. Pega o caderninho do tio L, da tia Flávia, faz aspas, asterisco e escreve. Sempre. Esqueci o que eu ia falar. Sempre que a gente tem uma classe 2, a gente pensa quais as possibilidades que a gente tem para Mas não era isso, corrigir não. essa classe 2. Eu lembrei. Sempre que você não conseguir finalizar um caso bem finalizado, olha essa. Você às vezes pode estar olhando para o final do caso, tentando encontrar qual foi o problema que aconteceu naquela finalização, e você errou lá no início, principalmente no planejamento. Olha que coisa interessante. Muitos casos eu recebo, gente, sério, inclusive a gente não consegue planejar o caso individual de cada um, porque nós não temos um objetivo aqui de pegar o caso e simplesmente falar, ó, faz isso, faz aquilo. Não é assim. A gente prefere discutir 2, 3 casos, mas trazendo informação. E aí eu sei que alguns colegas até falam assim, puxa vida, professor, você não olhou o meu caso. Olha, infelizmente não dá para olhar de todo mundo. A gente recebe 10, 15 todo santo dia. Então é impossível, é humanamente impossível. Mas o que eu queria dizer... Mas não desiste. Pode mandar, uma hora dá certo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. A gente recebe casos assim. O paciente está biprotruso, foi feito o alinhamento e nivelamento, o paciente tinha apinhamento, e aí o aluno, o colega pergunta assim, professor, como é que eu faço para chegar esses dentes para trás? E a resposta é, eles não deveriam ter chegado para frente. Você não poderia ter alinhado e nivelado os dentes com esse apinhamento, porque nesse caso que você estava prevendo uma biprotrusão, provavelmente teria que ter feito exodontias antes. Então esse caso não vai finalizar nunca. Então a finalização, ela começa com uma sequência que talvez a gente comece a finalização no planejamento, né, Flávia? Vamos planejar esse caso, então? Tudo bem, nós estamos diante de uma lei Então classe vamos ver 2. as opções. Nós estamos com o caso que tem um overjet acentuado, apinhamento, diria que moderado para severo, a gente não viu o inferior certinho ali. Certo. Né? Meia classe 2. E temos um problema. Porque quando a gente olha só a boca de um paciente como esse, antigamente a gente tinha mania de levar para o professor somente os modelos. Então, olha aqui, professor, o que eu faço? Antigamente tinha esse hábito. E aí o professor olha só o modelo ou só a foto e vai dizer, tira 14 e 24 e vai ser feliz. Não era assim? Era assim. Antigamente era dessa forma. Essa é uma opção de tratamento numa maloclusão como essa que a gente está vendo. Mas é uma opção para esse ângulo nasolabial que nós estamos vendo? Você acha que é? Eu acho que é. Au! Manda brasa. Manda brasa, né? Vamos lá. Pessoal, tudo a gente tem que gerar uma polêmica, porque isso faz a gente aprender Deixa eu mais. ver o perfil de novo, só para Tá. ver a linha aqui de pescoço dele. A Flávia está muito preocupada com esse perfil, porque ela está observando um ângulo nasolabial aberto. Claro que é por causa do nariz. A gente está vendo que tem um narizinho pequeno, empinadinho, tudo bem, Certo. né? Mas eu acho que não vem ao caso. Tá aberto, tá aberto. Agora percebam um detalhe importante. Eu vou quantificar em números. Vamos ver se eu convenço ela, tá? Veja isso aqui, ó. Deixa eu mudar o slide para frente. Se eu extrair o meu primeiro premolar, eu vou conquistar um espaço aqui de 7 milímetros, mais ou menos. Tá bom? 7 a 8 milímetros. Eu estou diante de uma classe 2, uma meia classe 2. Vamos imaginar se eu tivesse uma classe 2 completa
eu teria que fazer, olha, presta muita atenção nesses números, tá? Se eu tivesse diante de uma classe 2 completa, eu teria que fazer a extração dos pré-molares, um de cada lado, e fazer uma retração. Sem perder a ancoragem. Sem perder nada de ancoragem, porque eu estaria diante de uma classe 2 completa. Faz de conta que eu estou diante de uma classe 2 completa. Retraindo esses dentes anteriores, ocupando o espaço dos premolares, eu faria uma retração também de mais ou menos 7 milímetros. Por quê? Porque foi o espaço que eu conquistei de cada lado, de cada premolar. E fiz uma ancoragem máxima. Fiz uma ancoragem máxima. O impacto no lábio de um paciente, quando eu retraio 7 milímetros de incisivo, para um lábio grosso, normal, que é um lábio de um paciente como esse, eu tenho uma retrusão desse lábio de 50% desses 7 milímetros. Então, o lábio desse menino iria para trás 3,5. Só que eu estou imaginando uma classe 2 completa. Sim. Concorda? Concordo. Mas nós temos uma meia classe 2. Então, quer dizer, nós temos metade desse problema. Se eu extraio o pré-molar, eu vou retrair metade do espaço do pré, que é 3,5. Tá? Eu vou retrair metade do espaço do pré, que é 3,5. E vou perder o resto de ancoragem. Isso. Esses 3,5 que eu retraí, 50% vai ser impacto no lábio. É pouco, né? Talvez. Metade de 3,5 dá 1,75. Dá menos de 2 milímetros de retrusão no lábio desse paciente. Vamos ver lá. Você acha que, por exemplo, 2 milímetros de retrusão nesse lábio vai me trazer uma face desagradável? Eu acho que não. Até porque, hoje, se você observar o lábio inferior dele, esse lábio inferior ele vai corrigir. Tá? Esse lábio inferior ele vem para trás. Ele tem um narizinho muito pequenininho. E Flávio, olha que interessante. O nariz hoje, aceita, né? Aceita isso. E hoje quando eu vejo, mas calma aí, viu, galerinha, porque nós já vamos comentar uma coisa bem interessante relacionada à proporção do nariz, dos lábios e do mento. Esse nosso paciente, ele tem uma linha queixo-pescoço, você concorda que ela é um pouquinho menor do que deveria? Ela tá diminuída. Tá. Ela não está muito diminuída, Não. mas ela está diminuída. Tá pouco diminuída. Exato. Agora vamos imaginar uma coisa aqui. Vamos lá. Se eu não quiser retrair o lábio 2 milímetros, eu vou simplesmente alinhar e nivelar o superior. Aí vai jogar o lábio para frente um pouquinho. Eu vou protruir o lábio superior um pouquinho. Mesmo que seja 2 milímetros, porque Sim. o impacto no lábio, tanto na volta quanto na ida, é a mesma coisa. Eu vou protruir ele 2 milímetros, que para esse lábio não é ruim. Não. O lábio inferior, ele vem um pouquinho para trás, porque eu vou diminuir o overjet. Concorda? Sem dúvida. Tá. E o que incomoda aí mais é esse lábio inferior, né? Tudo bem, mas eu queria que vocês percebessem uma coisa. Sempre que você for analisar o perfil, você tem que analisar assim. O lábio ele é aquela estrutura que precisa ficar em cima do muro. Olha que massa esse raciocínio. O lábio é aquela estrutura que não pode agradar nem o nariz e nem o mento. Porque quando você joga esse lábio para frente e agrada o ângulo naslabial e agrada o nariz, você vai contrariar o mento, porque o lábio... Tá para trás o mento, né? Como o mento está para trás, a desproporção entre o mento e o lábio ficou mais aparente. Olha que massa isso. Se eu levo esse lábio para trás um pouquinho, eu estrago a proporção dele com o nariz 2 milímetros. É pouco, né? É pouco. Só que eu diminuo a desproporção do lábio com o mento. E aí eu disfarço mais o mento. Então o lábio ele é pacificador. Escreve essa frase. Era essa frase que eu queria que você escrevesse lá no caderninho. Pega o papel e a caneta, que essa é O boa. lábio tem que agradar o nariz e o mento. Gregos e troianos. Agora uma coisa importante, né, Flávia? Eu sei que muita gente vai dizer assim, porque nós, no seu consultório, uma meia classe 2 você trata com extração ou você trata com mini parafuso? Mini parafuso.
Tá. Aí vamos lá. Por que no nosso consultório, uma meia classe 2, pensando na retração superior, por que nós tratamos com mini parafuso? Por quê? Porque para distalizar com mini parafuso, se for se uma classe 2 completa, eu vou ter efeitos colaterais muito grandes, vou demorar mais. Então, se for uma classe 2 completa, a gente prefere extração do pré, porque os efeitos colaterais com mini parafuso são grandes. Só que eu perguntei para a Flávia, ela me enrolou e não respondeu. Que foi? A pergunta foi: Ah. por que é que uma meia classe 2 a gente trata com mini parafuso? E eu vou explicar por quê. Porque Ué, não sei. nós temos duas opções. Nós temos a opção de extrair Sim. na meia classe 2 e temos a opção de tratar com mini parafuso. Sim. O grande problema é que se você tem uma meia classe 2, você tem que fazer uma retração de 3,5 até chegar numa classe 2, até chegar numa classe 1. Completa, Classe 1, correta. sem extração. Uhum. Se eu extrair um pré inteiro, quanto de espaço eu consegui? 7. 7. E eu preciso de quanto? 3,5. Eu preciso só de 3,5. Aí eu serei obrigado A perder a monte ancoragem. de ancoragem. E quem é o ortodontista que está aqui, inclusive pode escrever eu aí, eu não sei, deixa os comentários. Não tem comentário. Tá, tudo bem, depois a gente abre os comentários. Mas, então faz borbolha de coração se você concorda com isso. Você que é um ortodontista mais experiente, você vai dizer assim: quando eu quero perder a ancoragem, Você não perde a ancoragem. quando eu não quero perder a ancoragem, a ancoragem, eu acabo perdendo a ancoragem. É uma incógnita, ninguém sabe, mas é verdade. Tem borbulhas de coração. Borbulhas de aqui. coração. Quem é experiente sabe que é difícil. Vamos fazer um review desse caso, olha que interessante. O que nós aprendemos nesse caso agora? Primeiro, o vergete acentuado faz o lábio inferior ficar invertido. Segundo, o lábio ele precisa manter uma proporção com o mento e com o nariz. E o lábio, turminha, é o lugar onde nós, ortodontistas, trabalhamos, onde nós atuamos. Temos poderes sobre o lábio. Sobre o lábio. A gente põe o lábio para frente e o lábio para trás. Terceira regrinha ou premissa que nós aprendemos com esse caso. A retração que você faz no dente é impactada no lábio, ou o lábio é impactado por ela, 50% da retração. Isso você pode calcular o impacto na face de maneira matemática. Se você tem clareza de todas essas informações, você sabe o que vai acontecer lá na frente. É a previsão do que vai acontecer. Aí E é o delícia, lá, né? aqui começou sua finalização. Aqui começou a sua finalização. Nós vamos falar muito disso Sem dúvida. na semana da finalização, que o link está na bio. Depois a gente conversa sobre isso. Mas nesse caso aqui, você tem que prestar atenção em tudo isso que eu acabei de dizer. Outra coisa que nós aprendemos aqui. Quando é uma classe 2 completa e quando ela é uma meia classe 2, são planejamentos diferentes. Então não adianta a Flávia falar pra mim, não, mas é uma classe 2. Olha ele. Vem com essa não, Flavião. Sai fora. Tá certo, tá Posso certo. passar pra meia frente? classe 2 é meia. Não, você falou que você ia fazer o que no caso? Eu? Ou é implante ou é extração, meu amor. Tá. Esse E caso... ainda teria a opção, se a gente for olhar verdadeiramente para o caso, nós temos 3 opções. A opção da extração, a opção dos mini parafusos ortodônticos superiores aí para retração e ainda uma opção de um propulsor. Não concordo. Não concordo. Bem, são opções que a pessoa que está enxergando uma classe 2, uma meia classe 2, ela tem. Não estou falando nesse caso, não nesse paciente. Tá. Mas uma Agora eu opção entendi. que a Não, pessoa tudo tem. bem. Só que o que a gente precisa... A pessoa tem que entender quais as formas de tratar para ela poder pensar uma de acordo com o que ela está enxergando na face, de acordo com o que ela está enxergando de angulação, de inclinação de dente, essas Tudo coisas. bem, só que a gente tem que só deixar bem claro, porque eu tenho medo de confundi-los. Tá? O que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte: você detectou que o problema seu é no arco superior.
Então, você vai trabalhar no arco superior, você só tem duas opções aí. Claro. Exodontia ou os mini parafusos. Pronto. Nesse paciente, tô Tudo falando bem. numa meia classe 2, meu Tá bom. Deus, no geral. Tá bom. Nesse caso aí você trataria com a extração. Nesse caso, eu trataria com mini implante. Ah. Por que eu mas trataria então com mini implante? agora a gente concordou, que eu também. Gente, eu não sei. Tem hora que eu acho que você não tá aqui. Porque ele falou tanto, defendeu tanto essa extração aí, que eu achei que ele tava extraindo o dente já. Não, meu bem, Dona mas do depois eu caso. expliquei. Ah. Depois eu expliquei que nós usamos mini implante na meia classe 2 para Hoje a não sobrar briga tá espaço. boa, né, gente? Hoje o trem tá ótimo aqui. Tudo bem? Tudo bem. Dona do caso, mini implantes superiores para retração. Verifique se não tem terceiros molares. E né? faça a sua retração. E faça com a os mini implantes. retração. Não faça as extrações. Nós sabemos que alguém vai colocar ali nos comentários, deve estar doido para digitar nos comentários assim: ah, professor, mas se eu extrair o segundo pré-molar? Também pode, Opção. tá? É mais uma opção e você vai perder um pouco mais de ancoragem se você extrair um segundo pré-molar. Agora, é claro, na meia classe 2, principalmente se você pensa em ser conservador, né, Flávia? É. Talvez seja muito bacana você utilizar sim os mini parafusos para fazer essa retração. Posso continuar? Agora pode. Tá. Quer abrir para as perguntas? Vamos abrir para pergunta, Vitor, Vitão? Você consegue ir para nós? Então vai abrir os comentários ali para as perguntinhas. Pro Deixa eu ver essa caso que bonita essa passou, imagem. tá linda. Nossa, que show, Flávio. Pronto, dá uma arrastada aí aqui. Pessoal, Agora ele me toma o telefone. Só isso que por gentileza, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o primeiro caso, está aberto aberta a perguntas. para perguntas. Enquanto isso, a gente vai comentando do segundo para não ficar parado, para não, Isso, e não daqui a esfriar, pouco, tá? não fiquem estressados, daqui a pouco a gente tira os comentários para não atrapalhar. Já saiu que eu perguntei já. Olha, coloca a pergunta desse segundo caso para nós na tela. Tá, Peraí, só um momentinho, tem uma perguntinha de um aluno aqui, ó, de uma pessoa aqui, ó. Mas e se o paciente for braquifacial, você extrai? Vamos lá. Se o paciente, nesse paciente que acabamos de planejar, deixa eu mostrar aqui, ó. Nesse paciente que acabamos de planejar, se ele é um meia classe 2 igualzinho tá esse paciente aqui, eu continuo fazendo retração com mini implante. Principalmente se ele é braquifacial, isso vai ser muito bom para ele. Agora vejam só, a gente sabe que a gente deve evitar extrações no paciente braque, tá bom? Deve evitar. O Hélio, mas e aí? Deve evitar por quê? Porque a extração ela aprofunda a mordida se você não fizer um controle vertical muito bom. O paciente braque, inclusive a gente já ouviu vários colegas dizendo assim, você de repente pode fazer um botox ou uma toxina botulínica na musculatura para o paciente melhorar o travamento oclusal para que eu possa fechar o espaço com mais facilidade. Não é só isso no braque. Toma cuidado porque o braque não é só o músculo que é forte, Não é o osso a também. estrutura óssea também é forte. Então assim, Demora demais, é um século para fechar. se você puder tratar o seu paciente braque sem extração, é muito melhor. entendam que o planejamento ortodôntico ele é uma balança, tá? Lembra que eu brinquei aqui agora há pouco, falei que o lábio tem que agradar todo mundo? Então, de cada item que você examina no seu paciente, do seu diagnóstico, você vai criando o seu planejamento, sempre pensando assim, eu tenho vontade de extrair. Mas o paciente é braque. Opa, então peraí, deixa eu pensar outra opção. Então eu quero usar um propulsor. Então, mas o paciente tem os incisivos inferiores muito para vestibular. É um jogo de xadrez, é um jogo... E é gostoso isso. Isso é o que existe de mais fantástico na ortodontia. Aqui, ó. Não quer que eu leia as perguntas? Que é bom que você enxerga melhor do que... Eu tô sem óculos. Se não fizer exo nem mini implante, a mordida vai abrir? Todas as vezes que a gente alinha e nivela os dentes, que estão apinhados, e esses dentes são protruídos, eles são inclinados para vestibular,
existe uma tendência à abertura da mordida. Claro, com esse overbite, com esse trespasse vertical, eu até não acredito que a mordida vai abrir, mas esse paciente aqui, se só alinhar e nivelar, ele vai ficar bem de topo, ele vai ficar com uma tendência à mordida aberta. Teve várias dúvidas mais ou menos parecidas sobre onde fazer o mini implante. Show. Aí, e se primeiro distaliza o molar. Tá? Boa pergunta. A pergunta sobre o mini implante é feito na crista infrazigomática. E a gente gosta muito de fazer a distalização dos molares com uma mola, na mesial no 16 do 26. E o mini implante fica ancorado, ativado no canino. É uma boa ideia. Perfeito. Fazer assim. Tá? Comentaram ali também de fazer extração de um molar, se foi isso que eu entendi. Ou extração do primeiro molar. Hoje em dia a gente não entra mais nessa. Nós já fizemos no passado em alguns casos, porque o paciente tinha perdido o molar de outro lado e leva-se 5 anos fechando um espaço tão grande assim. A gente não faz isso mais não. Extrair um molar por causa de para corrigir uma classe 2 hoje não faz muito sentido, até porque a gente tem os mini implantes aí. Eu acho que o mini implante seria muito mais simples. A Ivana perguntou assim, o que é bio? A bio, porque eu falei que o link... do Instagram. Eu falei que o link é da semana da finalização Mão na Massa, que é uma semana onde nós vamos fazer algumas aulas que são aqui online, como vocês estão acostumados, e elas são gratuitas, tá? Essa semana da finalização eu falo Mão na Massa porque eu vou dar um jeito da gente treinar junto, tá bom? O link para você entrar para dentro de um grupo, onde eu vou disponibilizar lá dentro, o link das aulas tá na biografia do meu Instagram. Chama biografia mesmo, no perfil do meu Instagram. Sabe, só sei lá no Instagram do L, onde tem a fotinha dele, embaixo tem um negócio escrito em azul. Você vai lá e clica lá, que é a bio do Instagram dele. É isso aí. Lá naquela página inicial do Instagram, tem, tá tudo escritinho lá. O tio Hélio é ortodontista e tem uma bolinha lá com meu rosto. É a bio do Instagram, tá bom, pessoal? E outra coisa, deixa eu explicar uma coisa aqui. Não tem vaga para Deus e o mundo. Vocês têm que ir lá, entrar para dentro do grupo, e caso aconteça desse grupo fechar, é porque já deu a quantidade de pessoas dentro do grupo, tá bom, turminha? Então, não fica dando bobeira, vou deixar para depois, não. Vai, pergunta. Para usar os mini implantes, tem que alinhar primeiro, porque se alinhar vai vestibularizar muito, para depois trazer perfeita pergunta, gente, adorei. Vocês estão ficando super espertos, eu adoro essa. Rogério, se não me engano. Rogério Mendes, adorei a pergunta, Rogério. Rogério, esse cuidado que você está tendo, essa preocupação que você está tendo, é uma preocupação muito interessante, porque não é todo mundo que pensa assim, tá? Então, em primeiro lugar, parabéns. Segundo lugar, o que você pode fazer? Você pode trabalhar de duas formas. Se você colocar um fio, que pode ser um fio 14 de aço, fazendo pequenas dobras ali, naquele incisivo lateral, você vai colocar, mesmo que você coloque esse fio 14 de aço nos outros dentes que precisam ser alinhados, você não vai forçar a barra. Você poderia até começar no fio 14 de níquel titânio, alinhar e nivelar sem colocar esse lateral aqui no arco, tá? Porque aí você não vai protruir os dentes. Quem vai estragar e protruir esses dentes é esse incisivo lateral, que é o dente que está mais paralingual, parapalatina. Aí você põe o seu fio 14 de níquel titânio, coloca uma molinha fechada aqui, ou um tubinho de proteção, para não machucar o lábio do paciente. E aí você depois, pode evoluir para um fio 16 de níquel titânio, também com esse tubinho de proteção. Depois você evolui para o fio 16 de aço, também com esse tubinho de proteção. Você não protruiu dente nenhum até agora. E o lateral continua lingualizado. O lateral, avisa o paciente. Não mexe nesse lateral. Nesse fio 16 de aço, você já pode começar a sua distalização dos dentes posteriores apoiados no mini implante. Porque daqui a pouco, a hora que você começa essa distalização, daqui a pouco, você consegue 2 milímetrozinhos de espaço no mesial desse canino aqui,
e 2 milímetrozinhos na mesial do canino do lado oposto. Aí sim você já pode começar a colocar o seu lateral no arco, porque agora ele não tem que jogar os dentes para vestibular, ele vai simplesmente ocupar o espaço daqueles 4 milímetros. Às vezes um pouquinho ele vem até sozinho, sem ser colar, só de conquistar o espaço, o lateral já começa a se sentir mais confortável para vir para o arco. E uma pergunta emendando nessa daí, essa distalização não vai causar uma mordida aberta nesse paciente? E eu achei legal essa pergunta. É uma meia classe 2, a distalização vai ser muito pouca, não é uma distalização de um dente inteiro, né? Então... E o mais interessante, turma, é o seguinte, olha, outra coisa que eu quero explicar para vocês, são coisas que a gente ensina demais nos nossos cursos. Quem for do Ortodontia Clínica Essencial aí pode falar. Uma coisa importantíssima, em todo curso eu costumo falar sobre biomecânica. A biomecânica da utilização dos mini parafusos extra-alveolares colocados na crista infrazigomática, quando você está fazendo uma distalização, levando um elástico em corrente desse mini parafuso até o canino, o movimento que acontece de distalização, ele não é uma distalização pura, tá? Ele é uma distalização com intrusão dos dentes posteriores. Para uma meia classe 2, isso é muito bom, justamente porque vai evitar de abrir essa mordida, e quando acontece essa pequena intrusão, que evita de abrir a mordida, ela é muito pequena. No caso de estarmos fazendo uma distalização com mini implantes numa classe 2 completa, essa intrusão dos molares, ela começa a ficar maior, porque ela é proporcional à retração que nós fazemos. Então, quando essa intrusão posterior começa a ficar maior, porque de repente eu estou distalizando uma classe 2 completa, eu começo a perceber uma mordida aberta posterior. Difícil de fechar. Por isso que na classe 2 completa, quando o meu problema é superior e quando o perfil permite, nós preferimos fazer exodontia de pré. Foi isso que eu disse, porque o efeito colateral é muito grande. Aquela hora eu falei e você ainda me respondeu. Próxima pergunta, menina. Tá bom, né? Sem exo, o paciente não vai continuar com o overjet acentuado? Nesse caso não vai, porque nós vamos utilizar os mini implantes para retração, então não vai, tá bom? Legal. E apinhamento inferior, como corrigir? Alinhando, nivelando, da forma convencional. Só de colocar os brackets bem colados na posição certinha, passar um arco de níquel titânio. Gente, escuta isso. Qualquer apinhamento corrige, porque os dentes vão protruir. Os dentes vão ser jogados ou para frente ou para os lados, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo também essa pergunta muito frequente. O pessoal diz assim: professor, como é que eu vou corrigir esse tanto de apinhamento sem fazer desgaste? Como é que eu vou corrigir esse tanto de apinhamento sem fazer extração? Passa o fio que qualquer apinhamento corrige. Isso para aqueles casos onde o incisivo está levemente lingualizado e ele vai protruir e corrigir o apinhamento, isso é lindo. O problema é quando os incisivos estão apinhados e já estão levemente vestibularizados. Aí ele vai ficar ultra mega vestibularizado. Mas ele também vai corrigir. Aliás, ele também vai alinhar. Ele pode não finalizar do jeito que você sonha, né? Com a guia anterior bonitinha, inclinações ideais, mas ele vai alinhar. Olha só, volta na tela dele, só pra gente ver. Que o Luiz está falando que ele tem um ângulo mandibular aberto. Eu não achei ele dólico, não. Eu achei esse ângulo boníaco dele normal, né? Ele tem uma tendência dólica. Tendência dólica, mas não é aquele ângulo aberto. Mas olha, a pergunta dele foi legal. Em relação a tempo de tratamento, foi o que eu entendi. Entre exo e distalização, não seria melhor a exo? Depende. Aí depois ele afirmou que o ângulo está aberto, mas aí esse ângulo a gente... Vamos ver o tempo, então. Depende. Em relação ao tempo de tratamento, vai depender do quê? Se você fizer a retração com os mini implantes, você tem que retrair 3 milímetros. Se você extrair, você vai usar 3 milímetros da extração e vai perder a ancoragem de mais 3 milímetros. Eu vou ser bem honesto com você. É o Luiz? Luiz Fernando. Luiz, eu vou ser bem honesto com você. Se você falar para mim, Hélio,
que você gosta de fazer? Gosta. Eu gosto mais de fazer exodontia, mesmo numa meia classe 2, do que de colocar o mini implante. Só que eu já me decepcionei várias vezes quando eu queria perder a ancoragem e não perdia. E aí o que acontecia? Sobrava 2,5 milímetros de espaço, 2 milímetros de espaço. E aí sabe o que eu tinha que fazer? Ficar ali lutando com elástico de classe 3, sendo que o paciente era classe 2, para poder perder a ancoragem, ou então ter que fazer um mini implante próximo do pré e do canino para perder a ancoragem. E eu perdia mais tempo assim. Então acaba sendo o seguinte, olha, agora eu vou ser bem objetivo na resposta. O que é mais rápido? É o mini implante para corrigir essa classe 2, essa meia classe 2, ou é a exodontia para corrigir a meia classe 2? Eu acho que o mais rápido seria a exodontia, se eu tivesse certeza que eu ia conseguir perder 50% de ancoragem. A experiência, agora eu vou falar por mim, tá? Que eu tenho com os meus pacientes é que a extração sempre demora mais para fechar os espaços do que às vezes com o mini implante a gente tem conseguido resultados, quando bem feito, quando bem ativado, resultados tão bons, tão rápidos, que a extração tem demorado mais. Mas como aquele grande amigo querido nosso diz, é uma sensação. É o que a gente vive na nossa prática. Nós não botamos isso no papel, ainda não fizemos. Uma coisa importantíssima um trabalho específico sobre isso, mas o que a gente vê na clínica todo dia, porque a extração demora mais. Agora, uma coisa muito importante. Quando nós colocamos um elástico corrente do mini implante até o canino, nós temos que distalizar, mesmo que seja esses 3,5 milímetros, nós temos que distalizar um canino, um primeiro pré, um segundo pré, um primeiro molar, um segundo molar, e o paciente tem que ter tirado o terceiro. Isso, tem outras perguntas aqui sobre isso. Tem que tirar o terceiro molar e o mini implante na crista infrazigomática. Perfeito. Várias pessoas perguntaram. Aí vejam só que interessante. Quando eu coloco esse elástico corrente do mini implante até o canino, gente, eu fico olhando aquele caso 3 meses e eu tenho a impressão que não aconteceu nada. Se eu tiver com fio retangular então, puxa vida, parece que não está acontecendo nada. Isso me dá muita ansiedade, muita agonia no caso. Então, se vocês quiserem um conselho, eu faria o seguinte para poder agilizar o tratamento. Ou pelo menos para você enxergar, ter a sensação de que a coisa está funcionando bem. Eu colocaria um cursor no arco superior, com o objetivo de usar o mini implante com a força do elástico paralelo ao plano oclusal, do mini implante até o cursor, e esse cursor vai distalizar inicialmente o meu primeiro e segundo molar. Foi um paciente, eu não te contei, vou contar ao vivo aqui. E outra coisa, só para completar. Se for ruim, só para tá completar. lascado. Só para completar. E essa distalização do molar, esse molar ele vai distalizar e ele vai correr no fio. Ele vai ter menos atrito para poder acontecer essa distalização se nós tivermos um fio, no máximo 20 de aço redondo. Ai, professor, mas vai perder o torque, vai perder não sei o que. Gente, perde um pouquinho de torque, o dente gira um pouquinho, mas a sua prioridade no momento é distalizar esse molar. Depois que distalizou, aí você pode trazer o canino e os 2 prés. Conta do seu paciente. É seu paciente. É meu paciente. Aconteceu em fevereiro, último dia que a gente coisa teve boa ou coisa curso. ruim? Eu vou contar a verdade. Se for coisa ruim, você não conta. Eu vou falar fato. Ele ficou na clínica do pessoal de quinta-feira em fevereiro. E aí eu fiquei na clínica na quarta, então essa paciente eu não tinha visto. Você colocou o cursor preso no mini implante ortodôntico. Exato. Para distalizar o molar. Em fevereiro, era 0 de espaço. E como a gente não está tendo aula, os pacientes não estão vindo. E essa paciente foi lá ontem. Você fotografou, né? Não, ela foi lá ontem, Nossa. como se fosse, ela foi uma urgência, me incomodando, não sei o quê, porque abriu, acho que uns 2 milímetros, de fevereiro pra cá, um molar. Eu vou fotografar, eu marquei no mês que vem, certamente, se as coisas voltarem, nós vamos fotografar pra fevereiro, vocês. março, abril, 2 meses. Abriu 1 milímetro por mês, eu achei fora do normal. E ela assim, meu Deus, a paciente estava preocupada. Eu falei, minha filha,
família agradece a Deus que foi um resultado excelente. Agora esse resultado Porque excelente... a gente não vê, né? Assim. Esse resultado excelente só aconteceu justamente por quê? Porque tem uma somatória de fatores ali, pessoal. A gente tem que colocar, como eu falei, esse cursor ele tem que ser fabricado, apoiado no primeiro molar, e ele tem que manter uma distância lá na mesial do pé ou do canino, ele não pode ficar encostado lá na frente. Como eu falei, o fio ortodôntico. Ganchinho para cima, que é diferente do cursor para usar um elástico convencional de classe 2. O ganchinho é para cima porque ele vai ser apoiado no mini implante. Então tem umas manhas. Turma, deixa eu te explicar uma coisa. Eu respeito demais os livros, respeito demais os artigos, mas nada supera a experiência que a gente de repente consegue passar, experiência clínica. Porque a gente está vendo ali na vida real, dia a tá? dia. E a gente está disposto a realmente passar isso. Ó, tem outra pergunta em relação a gente. Nós vamos ficar num caso só, mas eu acho que tem tanta dúvida, tem que ser tirado, a gente tem que conversar, não pode simplesmente passar por cima. É como você bem diz, a gente tá aqui planejando caso para ninguém, a gente tá aqui para ensinar ortodontia, né? Não seria interessante fazer uma expansão tipo quadrihélice, nesse caso, para favorecer a inclinação para vestibular dos incisivos? Olha, favorecer a inclinação para vestibular? É porque assim, normalmente a gente não usa o quadrihélice. E a expansão, mesmo que seja com o IRAX, no caso, se for uma disjunção, uma expansão diferente, não sei, a gente faria se a gente tivesse uma mordida cruzada ou uma atresia. E o que eu acho que não é esse caso, né? E quando a gente faz uma expansão, a gente tem um crescimento transversal da maxila e não um crescimento da parte anterior dessa maxila. Então eu não faria, não sei você. Respondendo por mim, né? Durante uma época, nós já pensamos em fazer isso, já fizemos. Tudo quanto é besteira que vocês podem imaginar, a gente já fez. Então a gente acreditava que quanto mais a gente expandia, mais a gente conquistava espaço para dentes apinhados, tá? A gente conquistava muito espaço para dentes, a gente imaginava que ia conquistar espaço para o apinhamento. A gente até imaginava que ia conseguir colocar um canino retido na boca fazendo expansão. Só que a gente tem que respeitar alguns parâmetros. Por exemplo, esse paciente, ele tem pré-molares levemente inclinados para a lingual e um corredor bucal, sim, um pouco aparente. Eu posso desinclinar um pouquinho esses dentes posteriores? Posso, mas é uma leve desinclinação. Na coordenação de arco já resolveria, não seria interessante. Isso não vai me proporcionar espaço para o lateral, nunca. Não mesmo, né? Como faço essa ancoragem do canino para distalizar? Com os mini implantes nesse caso. Você faz um mini implante na crista infrazigomática, faz um amarrilho, um conjugado mesmo, preso no canino, bem preso no canino, ou até um elástico corrente também. E aí coloca a mola na mesial, uma mola aberta de níquel titânio na mesial dos molares para acontecer essa distalização. É assim que você faz também? Você está olhando com uma cara? Não, é porque eu não entendi a pergunta. Você está falando de distalização do molar? Ué. Como você ancora o canino para distalizar o molar? Mas porque a gente estava falando de distalização agora há pouco com o cursor, agora mudou. Não, agora mudou, é uma pergunta nova, eu acabei de fazer a pergunta. Então tá. Não, só para não outra confundir. pessoa, outra pergunta, mesmo paciente. Não, é tão engraçado, gente, olha. A comunicação entre nós, né, ela tem que ser muito cuidadosa. Deixa eu te contar o que aconteceu esses dias. Eu fiz uma live com o Flávio Vinícius, top, que fala tudo sobre ortodontia autoligável. Na live ele falou assim: eu não uso o arco de níquel titânio termoativado inferior nos meus pacientes. Aí todo mundo começou a me perguntar por que ele não usa o arco inferior de níquel titânio, ele usa de aço. Ele usa formato. Mas é porque nós estávamos num assunto que o Flavinho estava dizendo que ele usa o formato do arco tanto para o superior quanto para o inferior, o formato de arco superior. Ele compra
o formato superior para utilizar. Então, Legal. por isso que às vezes eu sou muito enjoado nessa explicação, por quê? Só para não gerar confusão Tá, depois. Mas aí eu já Vamos- expliquei. vamos- É assim que você faz? Do vamos- jeito que eu falei? Vamos pensar em duas situações. Agora mesmo nós vamos grudar no pescoço desse jeito. Você quer fazer distalização com cursor, você não tem que preocupar com a ancoragem do canino. Não, a gente estava falando de outro tipo antes de falar do cursor. Se você quer distalizar o molar usando uma mola na mesial do molar, lembre-se que aquela mola na mesial do molar vai empurrar todos os dentes para frente. E aí você tem que ancorar esses dentes lá na Iria frente. empurrar, só não vai porque o mini implante não vai deixar. Aí você coloca um amarrilho 0,30 do seu mini implante até o canino, porque aí a mola não empurra esses dentes para frente e empurra o molar para trás. Isso é uma forma de distalizar. Só que quando eu falei de retrair os dentes posteriores, aí era outra coisa. Não sei se você está ligado. Quando eu falei, a terceira coisa, quando eu falei de distalizar os dentes de canino para trás, que eu falei que vai acontecer uma inclinação do plano oclusal, essa inclinação de intrusão, ela só acontece, gente, se eu estiver colocando um elástico em corrente do mini parafuso até o canino direto. Direto, sem a mola até para distalizar, sem pensar em distalização. Não tô- Só colocar do canino até o mini implante e um elástico em corrente. Então, nós falamos 3 formas de fazer esse tratamento com mini implante. Fica atento aí, ó. Pega o papel e a caneta que tem 3 formas. O mini implante sempre na crista infrazigomática. Ponto. Isso aí foi ponto pacífico. Depois, você pode fazer essa distalização com cursor, você pode fazer distalização com elástico em corrente, mas sem ser efeito colateral, e pode fazer com mola ancorando no canino. Beleza. Ó, gente. Beijo, gente. Obrigado por todos Obrigada. pela presença. Obrigada. Até a próxima, né? Aí você avisa. Até a próxima. Tchau, tchau.